Olá, meu povo ligado no Educa PE. Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa para a terceira série do ensino médio. E o assunto da nossa aula é um assunto que você deve prestar bastante atenção, porque em aulas anteriores que nós conversamos sobre a dissertação escolar, vimos muito superficialmente a competência 5. E nesta aula, nós vamos iniciar a nossa conversa sobre essa competência tão importante na hora de você produzir a tua dissertação, tá? Nossa conversa vai se iniciar na aula de hoje e na próxima aula nós vamos dar continuidade para que você consiga fazer com bastante segurança e de uma forma assertiva uma proposta de intervenção que vai te garantir nada mais, nada menos que 200 pontos dos 1000 pontos máximos que você pode tirar na redação, tá certo? E não tem segredos não, tá? Tem algumas dicas, né? Há algumas orientações que aí eu vou conversar aqui com você, você vai perceber que é mais fácil do que você imagina produzir uma proposta de intervenção para a tua dissertação e aí obter os tão sonhados 1000 pontos ou quase isso. E assim você vai poder ter uma nota que vai te colocar num nível de competitividade alta quando se fala em Enem, para, por exemplo, cursos bastante concorridos, tá? E os medianos nem se fala, que precisam de umas notas medianas nem se fala, tá certo? Então, vamos iniciar. Mas assim, antes de nós conversarmos com mais detalhes sobre a competência 5, convém que façamos um pequeno apanhado das outras 4 competências para que a gente pegue o ritmo, tá certo? Então se liga aí e vamos retomar pontos bastante importantes em relação às outras 4 competências, né? Ao todo, né, como você bem sabe, são 5 competências e a nota máxima é 1000. Sendo assim, cada competência você pode tirar no máximo 200 pontos, tá certo? Então, competência 1, 200 pontos, competência 2, 200 pontos, competência 3, 200 pontos, competência 4, 200 pontos e a competência 5, que é o assunto da nossa aula, mais 200 pontos, totalizando no máximo 1000 pontos. E aí, essas competências, elas trazem critérios bastante objetivos. E tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês é uma sistematização e um apanhado de outros aspectos que são avaliados dentro dessas competências, né? Mas esses assuntos, né? Esses pontos que eu vou trazer, eles estão no manual do candidato, tá? Então, é bastante oportuno que você dê uma lidinha lá no manual do candidato, mas esses pontos que nós estamos aqui tratando na aula, eles são bastante importantes e que merecem destaque, né? Merecem que você se lembre na hora de produzir o teu texto dissertativo argumentativo, tá certo? Então, vamos iniciando a nossa revisão com a competência 1, que como já foi bastante falada, né? Essa competência, ela vai exigir de você o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, é nessa competência que o avaliador do teu texto vai verificar se você atendeu às normas de concordância, de regência, de colocação pronominal, de pontuação, né? A questão ortográfica, acentuação, enfim, os aspectos gramaticais, as normas gramaticais, tá bom? Então, é nessa competência que as regras gramaticais serão observadas. Então, é por isso que sempre repetimos, não há na prova do Enem, não é do perfil da prova do Enem
ter uma questão objetiva pedindo que você diga qual é a função sintática de um termo destacado, né? Mas esse conhecimento vai ser importante na hora de construir teu texto, entendeu? Então, saber das normas gramaticais, elas vão te ajudar sim, até porque a estrutura gramatical de uma língua, nós podemos dizer que ela é o esqueleto da língua, né? Então, o teu texto, o esqueleto desse teu texto é justamente essa estrutura gramatical que ele possui. E isso vai ser justamente objeto de correção para a competência 1, tá bom? Competência 2. A competência 2, ela vai cobrar de você 3 aspectos, tá? O primeiro aspecto vai olhar se você compreendeu a proposta de redação. Como assim? Se você realmente tratou do tema. Porque fuga ao tema vai acontecer o quê? Vai acarretar em quê? Nota 0, né? Se propõe um tema e você fala sobre outra coisa, então nota 0, tá bom? Pode, assim, não zera se você tangenciar. Tangenciar é tratar apenas um aspecto do que se espera e não trabalhar o tema como um todo. Vai perder pontos, vai perder. Mas aí não vai zerar, não. Zerar é fugir ao tema, tá? Um outro aspecto, e aí eu destaquei em vermelho. Olha aí, corta para o slide, né? Então, primeiro aspecto, compreender a proposta de redação. O segundo aspecto é aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento, né? E é justamente esse aspecto que é o de trazer para o texto citações, trazer para o texto conhecimentos de áreas como sociologia, filosofia, vai depender da natureza do tema, tá certo? Então, primeiro aspecto, realmente fazer um texto dentro do tema proposto. O segundo aspecto, que está aí destacado em vermelho, é aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. Então, trazer conhecimentos para reforçar a tua argumentação com teorias da sociologia, da filosofia, né? Enfim. E o terceiro aspecto é o quê? Limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. E essa estrutura do texto dissertativo argumentativo em prosa é isso aqui, ó, as partes da dissertação, né? Eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho uma estrutura, né, de uma dissertação, na verdade o espelho, né, o espelho da redação de uma candidata, e vocês vão perceber que nessa dissertação há 4 parágrafos, né? Há 4 parágrafos, e como eu disse na aula anterior, não necessariamente você precisa fazer 4 parágrafos, tá? Para o tamanho da redação proposta, né, no caso no máximo 30 linhas, é bastante adequado. Mas se você não consegue desenvolver os 4, 3, mas no mínimo 3. Por que no mínimo 3, Jairete? Pelo seguinte, toda dissertação, estruturalmente, ela tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Então, ela tem que ter um parágrafo introdutório, olha aí no slide, o parágrafo introdutório que vai ser o primeiro, tá? Esse parágrafo, ele não é longo, coloquei aí sugestivamente 4 a 6 linhas, mas não se atenham a essa quantidade que eu coloquei, tá bom? E nesse primeiro parágrafo ele vai ter o tema, né? Ele já vai fazer aí uma delimitação do tema, vai apresentar a tese e já vai sinalizar para os argumentos que vão ser trabalhados nos parágrafos do desenvolvimento. Não quero dizer aí que os argumentos já vão estar discriminados aí, colocados aí na introdução, mas já vai levar para os argumentos, a ideia já vai levar para os argumentos que vão ser trabalhados, tá certo? No caso, a tese que vai estar aí presente e que ela vai ser defendida por esses argumentos.
No desenvolvimento vai ser o parágrafo seguinte, né? O desenvolvimento vai ser o parágrafo seguinte. E se você pensou em 2 argumentos para a tua tese, né? Cada parágrafo de desenvolvimento vai ter um argumento. Você não pode misturar, não, tá certo? Então você tem que, cada argumento, né, cada justificativa para segurar a tua tese vai ter que estar em um parágrafo. É por isso que eu disse no mínimo 3, porque se você só conseguiu ali na hora pensar em um argumento, pronto, né? Pronto, aí você não tem como desenvolver muito mais do que isso, mas pelo menos um argumento você precisa pensar para a tese do tema proposto, né? E por fim, você vai ter o parágrafo de conclusão, que vai ser o último, que ele vai conter a proposta de intervenção, que é isso que nós vamos analisar aqui, tá? Um parágrafo com 4 a 6 linhas, e eu coloquei aí que o parágrafo de desenvolvimento entre 8 a 12 linhas. Isso é puramente sugestivo. Agora eu quero destacar para você o seguinte: o parágrafo de desenvolvimento, como o próprio nome diz, é para desenvolver os argumentos ou o argumento que vai sustentar a tua tese. Realmente ele precisa ser um pouco maior, porque você precisa expor, né, as suas ideias, tá certo? E um parágrafo de introdução, como o próprio nome diz, só vai iniciar. Um parágrafo de introdução extenso, você tem que ter cuidado, porque provavelmente, se ele está grande demais, você já entrou no que se espera para o desenvolvimento, que é o quê? É trazer o argumento e explicar e detalhar esse argumento, tá bom? Então, tenham bastante cuidado com introduções longas, né? Não é recomendável porque você pode se perder. E a conclusão também não precisa ser um parágrafo extenso, porque na verdade só é um fechamento. E quando você estende demais a conclusão, você também está correndo o risco de ser repetitivo. Então gaste mais a tua energia fazendo os parágrafos de desenvolvimento, tá bom? Pronto. Agora, né, saindo da competência 1, da 2 e da 3, só para a gente ter aí uma ideia, né, dessas competências, dando uma passada rápida nessas competências, a 3 é justamente a competência da qualidade, podemos dizer assim, do teu texto, né? O avaliador, ele vai perceber a tua capacidade em selecionar as informações, os argumentos pertinentes, né? Para aquilo que você está escrevendo, né? Se você conseguiu realmente relacionar bem as partes do texto, organizar bem as partes do texto, as ideias, né? Ter uma interpretação de informações, fatos, opiniões e argumentos, né? Bastante coerentes, né? Então podemos dizer aí que, de uma forma geral, essa competência 3, ela tem um peso qualitativo muito grande do teu texto, né? Vai avaliar realmente se o que você escreveu é pertinente e está bem escrito, tá bom? A competência 4 é uma competência que vai realmente perceber, tentar ver se você conseguiu fazer bom uso dos mecanismos linguísticos de argumentação. Como assim, Jaide? É justamente aqueles mecanismos de coesão textual, né? A articulação do teu texto através de conjunções, por exemplo. Eu destaco muitas conjunções nesse caso, porque as conjunções são palavras que ligam, né, orações. Então, você tem as conjunções, tanto as coordenativas como as subordinativas, sendo palavras aí que são verdadeiros o quê? Cimentos, né? Ela liga, elas são ligantes, elas conectam as orações com as outras, fazendo com que o texto fique bem amarradinho, tá bom? E por fim, a competência que nós vamos trabalhar, vamos começar o trabalho na aula de hoje de uma forma bem detalhada e vamos continuar na aula seguinte. Aí eu peço a você que continue conosco na próxima aula, porque nós precisamos
ver bastantes aspectos, né? Vou trazer alguns exemplos com redações para que vocês percebam propostas de intervenção, tá bom? Então, a competência 5, ela vai realmente, né, exigir que você, né, cobrar de você, né, que apresente uma proposta de intervenção para o problema abordado, né? Então, ali o tema geralmente é um problema, né? No caso do Enem, geralmente é um problema. Quando eu estou falando de UPE, por exemplo, a coisa muda, né? O seriado da UPE, né, a proposta de redação para a terceira série do ensino médio, são de natureza bastante filosóficas, por exemplo, né? Mas é tanto que eu quero abrir aqui um parênteses para que você não ache que toda dissertação ela tem que ter uma conclusão, né, que a competência 5 vai ficar no parágrafo de conclusão, né? Vai ter que ter uma conclusão nesse formato de uma proposta de intervenção, ou seja, de uma solução para o problema, né? Existe uma outra forma de fechar uma redação, uma outra forma de concluir uma redação, né? Uma dissertação. Qual é? É a conclusão síntese, tá? Onde você não faz proposta de intervenção nenhuma, tá bom? É uma conclusão que eu vou mostrar a você, não nessa aula, mas eu quero mostrar para que você perceba direitinho a diferença entre a proposta de intervenção que é apresentada, né, aliás, que é exigida pelo Enem, tá? De um outro tipo de conclusão que é cobrado em outros certames, tá certo? Em outras seleções, né? Que é a conclusão síntese, como o próprio nome diz, é uma conclusão que você só vai fazer o quê? Um resumo, tá? Fazer umas considerações finais em relação a tudo que você já apresentou durante o texto, tá? E aí, particularmente, eu vou dizer, e você vai perceber isso, tá? Percebe bem o que eu vou, preste bem atenção no que eu vou dizer. É mais assim, não digo mais fácil, poderia ser a palavra mais fácil, né? Mas assim, é mais prático, pronto. É mais prático para um exame da abrangência que é o Enem, né, que é nacional, colocar esse tipo de conclusão, que é uma proposta de intervenção. Porque, como você vai ver, tem elementos que são esperados numa proposta de intervenção. Já quando eu coloco uma conclusão síntese, né, uma conclusão síntese, é mais difícil de você criar critérios de correção mais objetivos. E aí poderia ser mais injusto com o candidato, né? E favorecer um outro candidato. É muito subjetivo dar uma nota em cima de uma síntese que um candidato fez em relação ao texto dele, né? Uma proposta de intervenção tem elementos que já são esperados e que são contados e observados mesmo no texto. Então isso dá mais objetividade à correção, né, dessa dissertação, tá certo? Então, vê só, essa proposta de intervenção, ela não pode ferir os direitos humanos. Então, por exemplo, defender pena de morte, defender tortura, isso é desrespeitar os direitos humanos. A pena de morte, ela não é prevista legalmente nas leis brasileiras. Inclusive, ela é colocada na Carta Maior, que é a Constituição Federal, como proibida. Trabalhos forçados, certo? Então, esse tipo de procedimentos que diminui o ser humano na sua condição, na sua essência, elas são legalmente proibidas. E por isso mesmo você não pode colocar lá no teu texto, né, como proposta de intervenção, como solução para um problema, matar, colocar para trabalhar forçadamente, né, trabalhos cruéis, tá? Então,
estou dando só um exemplo, existem outras situações que nós vamos ver, mas de uma forma geral, esses são alguns exemplos de desrespeito aos direitos humanos, tá? E o que é que vai acontecer? Daqui a pouquinho eu mostro o que é que vai acontecer quando você desrespeita os direitos humanos. Mas antes de mostrar o que é que vai acontecer, quando é que você tira nota 0 nessa competência, somente para a gente fechar essas 5 competências, quando você pegar tua folha de redação, né, onde vai ter a proposta de redação, nessa proposta é um texto padrão, todos os anos, só muda o tema, né? Vai estar lá, de forma sucinta, essas 5 competências que eu acabei de apresentar para você. Olha só, acompanha comigo a leitura. Toda a proposta de redação lá na folha vai estar escrito isso aqui, ó. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo. Tá vendo? Dissertativo argumentativo, ou seja, aquela questão do aspecto estrutural, introdução, desenvolvimento, conclusão. Em modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que é isso? Competência 1. Mostrar domínio do padrão culto da língua. Sobre o tema, aí eles colocam o tema. Aí aquele aspecto da competência 2 que eu mostrei para você. Qual é? Tratar o tema, compreender o tema proposto. E no ano passado, 2019, o tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle... Eita, não foi 2019, não, foi 2018. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, tá? E aí ele continua e diz o seguinte: apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, competência 5. Percebeu? Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Competência 3 e competência 4. Tá? Então, de forma sucinta, na proposta de redação, ela diz também as 5 competências que vão ser cobradas no teu texto, tá? E aí, para que a gente faça esse trabalho de compreensão da competência 5, nós vamos trazer aqui uma redação nota 1000, tá? Que vamos começar agora na aula e vamos continuar na aula seguinte. Mas aí eu tenho essa redação nota 1000, né, do Enem, tá? De 2019, né? Cujo tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aí você tem o espelho da redação, que não dá para ler, eu só coloquei somente para você ter uma noção de como é a folha de redação, tá? A candidata que tirou nota 1000 é Ana Clara, esse espelho de redação ela está disponível na internet. E a competência 5, você tem, né, a elaboração da proposta de intervenção, respeitando os direitos humanos. E aí, se você não apresentar proposta de intervenção, a nota é 0. Você perdeu 200 pontos. Lembra que eu falei aqui? Que a competência 5 vale 200 pontos. Se você não apresenta uma proposta de intervenção, 0. Se você apresenta a proposta de intervenção, mas ela desrespeita os direitos humanos, 0 também, tá? Olha que eu coloquei em destaque aí no texto lá em cima da competência 5, né? Coloquei em vermelho. Proposta de intervenção destacada e respeitar os direitos humanos. Uma outra situação que você vai tirar nota 0 é você apresenta uma proposta de intervenção, ela respeita os direitos humanos, mas não tem relação nenhuma com o tema proposto. O tema aí foi cinema no Brasil. Aí você vai e fala de, deixa eu ver, manipulação de dados na internet, que foi o assunto de 2018. Pronto, então é nota 0. Gente, infelizmente, nosso tempo de hoje acabou, mas na aula seguinte nós vamos pegar essa proposta de intervenção e vamos analisar os elementos bem direitinho, tá bom? Então espero você, até a próxima.